Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, igreja. Eu louvo a Deus e tributo a Ele essa rica oportunidade de estar uma vez na nossa igreja, em nossa casa, e constitui um momento muito feliz para mim poder voltar de viagem com saúde. Tributo a Deus essa honra que Ele nos levou, nos trouxe em paz em nome de Jesus Cristo. Trago ao pastor Daniel, a sua família, a igreja de um modo geral, o abraço fraternal do pastor José Augusto, presidente daquele grande, bonito campo. Estivemos ali, como foi mencionado, no sábado e domingo, ministrando na congregação que fica no assentamento Cambará, distante 77 quilômetros de Portos Gaúchos. É um entroncamento de rodovias e graças a Deus foi uma bênção lá e a igreja esteve presente e no último dia o Espírito Santo convenceu 8 vidas a aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, como voltamos de dever cumprido, o ministério de evangelista, mas nos dada foi a oportunidade, eu quero tomar por base a lição da Escola Bíblica Dominical, a 13ª lição, que como já fora também dito, seria no próximo domingo, mas por motivos, nós adiantamos o pastor Daniel juntamente com a superintendência, e nos cabe a essa responsabilidade de estar aqui falando. Eu creio que pesa sobre os meus ombros, sobre os meus lombos, essa dura e árdua missão. Haja vista que à minha esquerda tem homens mais libados, homens mais ungidos, homens com mais conhecimento e tempo hábil para falar a palavra do Senhor. Mas nós aqui, em poucas palavras, queremos fazer um mesclado entre a revista, entre o conhecimento, para que os irmãos sejam edificados, consolados pela palavra do Senhor. Se você veio em nome de Jesus, dê um glória para Deus agora, em nome de Jesus. Olhe para mim e preste um pouco da sua atenção. Quando nós lemos aqui a leitura em classe, que está registrada em Apocalipse, no capítulo de número 5, todos esses versículos nós precisamos entender uma base, uma regra geral e fundamental de todo leitor da Bíblia Sagrada. Sem dúvida, o livro do Apocalipse é o livro de mais difícil interpretação que existe em toda a Bíblia. Isto porque este livro traz muitos tipos, figuras, alegorias, ele trata de símbolos e o leitor deve estar bem atento quando estiver lendo o livro do Apocalipse. Essa dificuldade ela foi tão grande, considerada no nosso presente século, que 4 escolas se puseram a entender, a interpretar, a fazer o esclarecimento verbal, oral, do livro de Apocalipse. As 4 escolas que se puseram a entender e a interpretar são as escolas preteristas, a escola historicista, a escola idealista e a escola futurista. Isso, cada um tem a sua visão panorâmica e interpretativa do livro de Apocalipse. Cada um tem a sua própria conclusão e interpretação. Por exemplo, a escola preterista considera que o livro de Apocalipse e todas as suas profecias se cumpriram no primeiro século, onde ele foi escrito por João. Então, os preteristas acreditam que já aconteceu, exceto
do capítulo 19 ao capítulo 22, o último versículo. Eles acreditam que até aí aconteceu, mas do 19 ao 22 ainda está por acontecer. Os historicistas, como se não bastasse, fosse o suficiente, eles entendem que Apocalipse é uma previsão de um quadro profético que considera total o simbolismo do livro, como a expressão de certos princípios espirituais. Nós temos, além da escola preterista e historicistas, os idealistas, que eles consideram sem limitação de tempo, concernente o bem e o mal, através da linha histórica de interpretação do livro de Apocalipse. Mas a quarta escola, a escola que nós pertencemos, a escola futurista, ou seja, uma escola que tem por base na sua teologia uma escatologia mais aguçada, mais apurada, e essa escatologia bíblica, falando de fato que é acreditar que do capítulo 1 ao capítulo 3 e o verso 22, já aconteceu, já se cumpriu nos dias de João na ilha de Patmos, mas o capítulo 4 até o capítulo 22 ainda vão acontecer, ainda são coisas do porvir, e são coisas proféticas que ainda vai acontecer nos últimos dias. Profecia diz, aleluia, é uma coisa pro futuro, por isso a palavra é derivada de dois termos gregos, pro, então ela ainda vai acontecer. Nós, assembleianos, nós acreditamos nessa verdade, indubitavelmente falando, que Apocalipse já aconteceu do capítulo 1 ao capítulo 3 e verso 22, mas do capítulo 4 até o 22, aonde ainda está por acontecer, e para te animar, é nesses capítulos que fala que eu e você vamos encontrar com Deus Todo-Poderoso, e estar para sempre com Ele. Se esse glória foi para Deus, dê outro em nome de Jesus Cristo. Seguindo essa linha de raciocínio, nós vamos entender porque então a necessidade urgente dessa missão, de fazer a missão no mundo atual. Nós vamos perceber o propósito de missões, porque João, ainda exilado nessa ilha grega chamada Patmos, é uma ilha que faz parte de um conjunto de 12 ilhas, a Dodecaneso é conhecida como esse conjunto de 12 ilhas, que ficava a cerca de 55 quilômetros da costa grega. Então João, no seu fim de vida, por servir a Jesus com zelo, com temor, ele foi castigado para morrer nessa ilha, onde era colocado os piores tipos de prisioneiros, aonde era colocado os mais tipos culposos de réu ali do Império Romano e também do Império Grego. Nós então devemos saber que no fim da vida de João na ilha de Patmos era para ser um fim caótico, triste, melancólico, mas foi no momento de mais tristeza na vida de João que o céu se abriu sobre a vida de João e ele teve a maior de todas as revelações desde Gênesis até Apocalipse. Então, quando João foi deixado para morrer, o imperador não sabia que Deus visitaria João e daria a ele a maior de todas as revelações para a igreja da sua época e para a igreja que até hoje professa a fé salvífica em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu estou com uma vontade de liberar uma palavra profética, me desculpe os senhores, se tiver uma mão levantada eu já vou liberar,
no maior momento, no pior momento da sua vida, Deus vai entrar com providência e te revelar os maiores mistérios que homem nenhum viu, que ouvido nenhum ouviu, que jamais penetrou no coração humano. Só fique na dispensação do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Oh, glória! O imperador achou que matando João, deixando ele ali na ilha de Pátimos, era o fim da igreja, era o fim da fé cristã, era o fim do ministério de João. Mas mal ele sabia que João tinha intimidade, relacionamento, ele tinha comprometimento, e o Deus dos céus também adotava desse relacionamento com o João que era crente, com o João que era fiel, com o João que era justo. E Deus não desampara um servo seu. Oh, glória, oh, aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, quando o professor ele encabeça essa temática nós proposto, nós precisamos tomar por base esse entendimento, esse conhecimento, para ficar mais fácil em nossa interpretação, nosso raciocínio, a nossa compreensão. João lá, ele tem essa revelação, e nessa revelação vai dizer que através do sangue de Jesus, ele comprou para si homens de todos os povos. Fala comigo, povos. Não, aumenta a fé, o volume também, diga povos, tribos, fala comigo, línguas e nações. Se João, numa visão da igreja glorificada, se João, numa visão da igreja já em corpo glorioso, habitando na Nova Jerusalém, a cidade dos crentes, segundo Paulo escreveu no capítulo 3, no verso 21 de Filipenses, que a nossa cidade agora está no céu, de onde aguardamos também a vinda do Senhor, a saber, Jesus Cristo. Dessa visão de uma igreja glorificada, João vê lá na frente que o sangue de Jesus comprou para Deus homens de todos os povos, todas as tribos, todas as línguas e nações. Então nós vamos ver que se eles estão lá, nessa etapa da igreja glorificada, é porque aqui atrás, no presente século, nós tínhamos uma missão a fazer, uma missão a cumprir. E qual é essa missão? A missão de levar o Evangelho de Jesus ao conhecimento desses povos, ao conhecimento dessas tribos, ao conhecimento dessas línguas, ao conhecimento dessas nações. E nós vamos ver que o propósito da igreja, de fato, é esse, que nós estamos na terra com esse fim, com essa responsabilidade, com essa autorização já dada pelo Senhor Jesus Cristo, que no capítulo 16, no verso 15 de Marcos, diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Jesus não disse só a uma certa classe de homens, só uma certa classe de senhoras, só uma certa classe de pessoas. Ele disse em Marcos 16 e 15, a toda criatura. Esse é o meu dever, esse é o seu dever, esse é o nosso dever de como igreja. Nós precisamos entender e colocar isso como regra de fé e prática,
que é muito bom vir ao culto, sentir a presença de Deus e glorificar o nome do Senhor, é ótimo, mas vir aqui é saber que aqui estamos sendo cheios por um Deus soberano, por um Espírito maravilhoso, para ir e anunciar o Evangelho de Cristo, um Evangelho que salva, um Evangelho que cura, um Evangelho que liberta, um Evangelho que transforma. Eu sou a prova do Evangelho transformador de Jesus, porque um dia esse Evangelho chegou a mim, um homem que ficava na sarjeta, na droga, no álcool, mas esse Evangelho foi pregado e de bom grado eu aceitei, e hoje estou aqui dando glória ao nome do Senhor. Mas eu não devo isentar essa verdade aos vossos ouvidos, e pasmem os senhores e também as senhoras, que isso não é obrigação só do pastor, que essa não é obrigação só do ministério, que essa obrigação não é só da Secretaria de Missões, da equipe de evangelismo. Ela é minha, ela é sua, ela é nossa. Aleluia. Nem glória a Deus, nem aleluia, né? Missionário irmão Jair, eu queria passar a mão na cabeça de todos aqui e dizer: não, no dia do juízo, você não vai ser taxado, cobrado ou julgado por isso. Mas eu estaria sendo mentiroso, hipócrita e covarde, porque no dia do juízo, Deus vai chamar toda a sua igreja em prestação de contas, e o que eu e você tem feito para levar a palavra do Senhor, e o que eu e você tem feito para anunciar o Evangelho de Cristo. Interessante, pastor Daniel, que outro dia eu estava lá em Sorriso, pregando no culto de missões, atrás de mim o pastor João Agripino de França, presidente da Comademar, da convenção, e também vice-presidente da CGADB, no Brasil todo. Aí eu disse: missão se faz de 4 formas. Ele deu um pulo seco e disse: uai, eu sabia só de 3. Eu falei: peraí pastor, que eu já vou dizer. Missão se faz com os pés dos que vão, missão se faz com os joelhos dos que oram, missão se faz com a mão dos que contribuem, mas missão se faz não atrapalhando os 3 primeiros. Tem gente que não vai, mas atrapalha quem vai. Tem gente que não ora, mas atrapalha quem ora. Tem gente que não contribui, mas atrapalha quem contribui. Mas em Cláudia não, o sangue de Jesus tem poder, que todos vão ser usados para fazer missão. Aí o pastor João Agripino deu um pulo no glória, e eu disse: uma mão é pouca, levanta as 2 em nome de Jesus Cristo. E para a glória de Deus, voltamos lá depois, e o pastor sabe, por indicação dele. Então essa é a verdade, missionária irmã Cândida, pastor Edenilson, que essa responsabilidade é nossa, é minha, é de um conjunto chamado igreja. Igreja não é uma pessoa única, igreja não é a centralidade de um só, somos nós. Aleluia. Eu escutei um aleluia, eu vou dizer de novo: igreja somos nós. Se for ter que ir, vamos todos anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Se esse glória foi para Deus, dê outro em nome de Jesus. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber o propósito de Deus em redimir a humanidade. Por exemplo, no capítulo 5, o relato de uma grande multidão de pessoas redimidas, cantando: digno é o Cordeiro de desatar os selos, porque com o seu sangue comprastes para Deus todos os homens de todos os povos, tribos. Eu não entendi porque colocou
no singular. A impressão colocou o texto no singular. Povo, homens, plural, de toda tribo, singular, língua, singular, povo, singular, e nação. Se tudo aqui é homens já antecipou no plural, né? Pastorzão aí manja dos vernáculos do português, meu Deus, aleluia. Entendi então agora, pastor, eu estava sem compreender essa parte, porque foi colocado no singular, mas é porque já antecipou na palavra homens a pluralidade da mesma. Então, valeu então, não é isso, professora Renata? Entendi. Perfeitamente. Então nós vamos ver que nesse sentido, anunciar essa realidade é o alvo sublime da nossa missão como igreja aqui na terra. É a nossa responsabilidade como igreja aqui na terra. É a missão que Jesus deu à igreja aqui na terra. E eu percebo que muitas pessoas estão pontuando os sinais que evidenciam a segunda vinda de Jesus na terra, aqueles sinais de Mateus capítulo 24, e está esquecendo do verso 13, um dos sinais que poucas pessoas ou poucos cristãos fazem caso dele. Mas nesse propósito global, em Mateus 28, ele traz o mesmo sentido, o mesmo resultado, de que é para todos. Esse evangelho não é para os mais ricos, esse evangelho não é para os mais pobres, esse evangelho não é para só um tipo de raça, esse evangelho não é só para uma classe social, para um povo, para um tipo de pessoa, não, é para todos, é para todos. Agora eu quero abrir um parênteses e voltar na lição que ficou para trás, e que era da minha responsabilidade lecionar também, a respeito da janela 1040. E essa lição que foi deixada para trás, nos faz perceber que nós temos ainda uma grande missão a cumprir, a desempenhar. Eu anotei aqui, presbítero, irmão Daniel, para comentar com os irmãos, que na lição da janela 10:40, estava preparado para falar que lá, o que é a janela 10:40? Deixa eu primeiro pontuar. Todos sabem que o globo ele é dividido em duas linhas principais. A linha de Capricórnio, e a linha de Câncer, de Equador. A linha de Equador mede longevidade. E a linha de Capricórnio, ela mede latitude. Então, se você for pegar um grau na latitude 10 e na longevidade 40, você vai ter uma janela com os países que menos foram evangelizados no mundo. Os países que fazem parte dessa janela, irmãs do ciclo de oração, somam sozinhos 2/3 da população mundial. Pasmem os senhores, que 92% dessa população que habita na janela 1040 nunca ouviram falar de Jesus ou da sua palavra.
principalmente na Índia ou na China, os dois países mais populosos do mundo, que juntos somam 3 bilhões de pessoas, o evangelho foi difundido lá só para 8% dessas 3 bilhões de pessoas. É por isso que na lição da janela 1040, nós vamos perceber que lá tem a classe mais pobre de todo mundo. E 52% das pessoas que habitam na janela 1040 são jovens de até 36 anos de idade. Mas eles estão clamando para a igreja de Cláudia, para a igreja de Mato Grosso, para a igreja brasileira. Atravessa a Macedônia, atravessa a Macedônia, atravessa a Macedônia, atravessa a Macedônia. Ei, se você não pode ir, ore. Se você não pode ir, contribua. Mas se você não pode ir, não pode orar, não pode contribuir, não atrapalhe quem ora, quem vai, quem contribuir, porque as almas estão sedentas na janela 1040, e não posso isentar a minha e a sua responsabilidade. Pastor Edenilson, por gentileza, Mateus capítulo 24, em nome de Jesus Cristo. Pega o microfone aqui, me ajuda enquanto eu tomo uma água aqui. Mateus capítulo 24. Vamos ver os sinais que evidenciam a vinda de Jesus, aleluia, para a igreja e também para julgar as nações. Nós vamos ver os sinais que evidenciam que Jesus mesmo disse no princípio das dores, o sermão profético, em nome de Jesus. Do 1 até o 14. Pai do Senhor, irmãos. Mateus 24. Ao sair Jesus do templo para ir embora, aproximaram-se seus discípulos para lhe mostrar o edifício do templo. Mas ele lhe disse: eis aqui vos estáis vendo tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Havendo-se sentado Jesus no Monte das Oliveiras, aproximaram-se seus discípulos para lhes dizer em privado: diga-nos, quando acontecerá isto? E qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Respondendo-lhe Jesus, disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então escutarei rumores e notícias de guerra. Atentai e não vos perturbeis, porque é necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, em vários lugares haverá fomes e pragas e terremotos, mas todas essas coisas serão o princípio das dores. Nesses dias vos entregarão a aflições e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Muitos se escandalizarão, então em uns aos outros se odiarão e trairão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. O último sinal. Então se proclamará este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus, ele vai listar uma série de sinais, muito obrigado, pastor, que antecipariam a vinda dele na terra de novo, novamente. Quais são esses sinais?
o surgimento de falsos cristos que enganariam a muitos. Está acontecendo ou não está? Amém ou não amém? Rumores de guerra. Nação contra nação. Reino contra reino. Peste, fome, terremoto. Os homens entregando os cristãos. O esfriamento do amor. Todos esses sinais estão aí para quem quiser ver. Estão aí para evidenciar que Jesus em breve vem. Que o relógio no calendário profético de Deus já aponta para 1/10 hora e o noivo vem buscar a sua igreja. Mas só tem um sinal que ainda está aguardando, que está esperando o pai dizer para o filho: vai buscar a sua noiva. E qual é este sinal? Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, e então virá o fim. Enquanto eu e você, enquanto nós como igreja, enquanto não pesar nos nossos ombros, nos nossos lombos, essa responsabilidade de ir até os confins da terra, não tem arrebatamento, não tem Jerusalém, não tem o desaparecimento do luto, da tristeza, não tem estar com Deus. Perceba em nome de Jesus que é necessário eu e você se despertar e fazer a obra do Senhor, pregando a toda criatura em nome de Jesus. Sentar e dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, é muito lindo. Cantar a canção de Jefferson e Sueli, ora vem Jesus, é muito lindo. Mas essa responsabilidade eu trago aqui essa noite como profeta de Deus, que você precisa se desprender do comodismo, se desprender da frieza e ir, porque tem gente precisando ouvir uma palavra de Deus através da sua vida. Através de você, Deus quer alcançar muita gente. Aleluia. Se não for ferir a sua santidade, se não for diminuir o que você aprendeu, por gentileza, fala para a pessoa que está do seu lado: Deus conta contigo. Aleluia. Fala aí em nome de Jesus. Deus conta contigo para alcançar esses povos, essas tribos, essas línguas, essas nações. E eu tenho uma notícia de Deus para você: Deus não abre mão da sua chamada, Deus não abre mão da sua escolha. É você mesmo que foi escolhido, foi você mesmo que foi selecionado. Muitos eram mais capazes, mais prováveis, mas Deus te chamou, te escolheu, te nomeou para ir e dar frutos, e frutos no seu reino. Aleluia. Agora no tópico 2, tem 3 perguntas que vai apertar um pouco a minha e a sua compreensão nesta noite. 4 na verdade. Primeira pergunta que o comentarista, professor Wagner Gabi, diz: como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Faça uma autoanálise aí. Como está a sua disposição para alcançar esses povos? Quem sabe, não da janela 10h40. Não vamos ser também tão radicais. Mas você sabia que lá no Habitat Brasil
Às vezes tem um vizinho seu que precisa ouvir o evangelho. Você sabia que lá no bairro Rotary tem vizinho meu lá, pastor, que precisa ouvir o evangelho? Que Leandro às vezes se ocupa em mais pregar aqui na igreja, em pregar lá em alguma festa, e às vezes a ocupação do trabalho, família e ministério vai nos cegando dos nossos próprios vizinhos, e eles estão morrendo, eles estão indo a passos largos à condenação, e a omissão é minha, e a omissão é sua. Talvez você não tenha a oportunidade de ir na Arábia Saudita, porque lá o islamismo, lá os árabes pode te matar e te colocar como exemplo. Mas você sabia que lá na escola você pode falar de Jesus? Sabia que lá no seu serviço você pode ser um testemunho vivo e ocular de Jesus, pregando, talvez não com palavras, mas pregando com o teu testemunho, com a tua vida, com o teu exemplo? Ei, as pessoas talvez não vão prestar muita atenção para o que você diz, mas o seu exemplo vai convencê-las que em você habita um Cristo transformador, habita um Cristo vivo, habita um Cristo que faz uma obra redentora. Certa vez, Billy Graham disse: pregue a palavra de Deus em todo momento. Se preciso for, verbalize ou fale. Não existe uma pregação maior do que o testemunho, do que uma vida libada, íntegra, nos pés do Salvador Jesus. Talvez você possa não cantar bem afinada. Talvez você pode não pregar nos conhecimentos da teologia, da hermenêutica, da oratória, da retórica, da exegese, da homilética. Mas se você for uma testemunha de Jesus aqui na terra, pode ter certeza, alguém vai estar te observando. Como aquela mulher no Antigo Testamento, observava o homem de Deus passando e chamou o seu marido e disse: eu tenho visto que ele é um homem de Deus, que ali vai um homem de Deus. Como a cidade de Cláudia te vê, como as pessoas de Cláudia te vê, em nome de Jesus, irmão, a voz de Deus grita neste templo essa noite, para me incomodar, para te incomodar, e dizer que você é um portador do evangelho do testemunho, que através do teu testemunho, pessoas serão abençoadas para a glória de Deus. Como está a sua disposição? Segunda pergunta: você sabia que a vinda do Senhor tem a ver com a execução dessa ordenança? A segunda pergunta é: temos formado obreiros suficientes para cumprir essa grande comissão? Graças a Deus, aqui em Cláudia, nós podemos dizer: temos. Eu ouvi um glória a Deus ali, irmã Juliana. Aqui em Cláudia, nós temos. Para quem não sabe, na última reunião de obreiros, foi separado um casal missionário para atender Cláudia de toda a região. E em nome de Jesus Cristo, nós pedimos para que vocês redobrem as orações e redobrem as contribuições, porque eles já disseram ao pastor, ao secretário, que estão prontos, preparados para fazer a obra do Senhor, para fazer visita, para ir lá nos valados, lá nos assentamentos, onde o teu carro não vai. Eles se dispuseram dizendo: eis-me aqui, pode contar comigo, mas a igreja precisa da
apoio, e não é só financeiro não, é apoio moral, é apoio sentimental, é apoio por trás dizendo: eu estou aqui, conta comigo, conta com a minha oração, conta com o meu suporte. É através de uma visita, através de uma mensagem, eles vão receber de você um impulso para fazer a obra do Senhor. Então Cláudia pode responder essa terceira pergunta. Quarta pergunta: e os jovens crentes? Achou que não ia sobrar para vocês também, né? Ali, Daniel, eles achou que estava isento, ileso. Não é o evangelista Leandro. Fala para quem está do seu lado aí. Fala aí, jovem. Não é o evangelista Leandro. Não é o comentador da revista. É Deus que está falando contigo. Não tenha coragem e fala para ele assim: desperta para fazer a obra de Deus. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou sentindo que o Espírito Santo de Deus está falando aos corações, aleluia, está falando na alma, está falando no Espírito, porque essa palavra produz isso, ela produz, aleluia, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. A partir de hoje, você vai vir para a igreja viver um avivamento, ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de Deus, transbordar e fazer igual o pastor Daniel Valério, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Tu és o instrumento de Deus para essa última hora. Eu vou pular aqui, né, o outro exemplo, e vou lá no texto áureo, para te enfatizar e já terminar a minha parte, e apertar um pouco mais. Porque no texto áureo de 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 16, Paulo nos fala uma grande verdade. Quantos aqui conhecem aquele texto que Paulo diz assim, ó: sede meus imitadores? Quantos aqui conhecem? Levanta a mão. Conhece? Então aqui, ó, agora Paulo vai dizer para você ser imitador dele aqui, ó, bem aqui, ó. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, e ai de mim, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se somos imitadores de Paulo, que imita Cristo, essa responsabilidade pesa sobre nós também. Essa responsabilidade é minha e a sua também. Que isto é imposta como obrigação, e ai de mim, evangelista Leandro falando, e ai de você, irmã, e ai de você, jovem, ai de você, nova vida, ai de você, obreiro, se não fazer isto. Não sou eu, é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo na vida de Paulo, a escrever à igreja de Corinto, a sua primeira carta, o capítulo 9 e o verso 16, que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a nossa igreja, que nós despertemos deste sono, que nós levantemos desse berço esplêndido e levantemos para fazer a obra urgencial de missões. Missões está no coração de Deus.
sim, Tiago, mas tem que estar no meu, tem que estar no seu, tem que estar no nosso coração. Falar missão é muito bonito, mas viver missão é uma responsabilidade nossa. Conclusão. Há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação. Quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos desviar 1 milímetro desse santo propósito. Evangelizar é uma imposição divina como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas através do Espírito Santo. E quem pode dizer amém? E quem pode dizer aleluia? E quem pode dizer glória a Deus? Saia daqui edificado, saia daqui consolado, saia daqui confrontado pela palavra de Deus, e o Espírito Santo superabunde o vosso coração, o vosso entendimento, a vossa alma, o vosso espírito, e traga essa realidade à sua face, para você entender que tu és um instrumento, tu és um instrumento, tu és um instrumento de Deus para essa última hora. Que Deus abençoe em nome de Jesus, amém.